Jesus ele dá como título para esse ensinamento dele, as preocupações da vida. Então eu coloquei até aí no título, preocupações versus interesses verdadeiros, interesses genuínos, né? O que Jesus estava dizendo aqui, queridos, para os discípulos? E está dizendo a nós nesse dia. Portanto, eu digo, não se preocupem com o dia de amanhã, não se preocupe com a sua vida, quanto ao que comer, quanto ao que beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Olha as perguntas de Jesus para nós. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Queridos, faça essa pergunta aí aonde você está para você mesmo. Não tem valor eu mais do que as aves dos céus? Olha o que Jesus está nos dizendo. Quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Questão de estatura, que ele fala em outra versão, né? Fala de 46 centímetros aproximadamente. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Ele está nos questionando, né? Está perguntando aqui. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que vamos beber ou que vestiremos, pois os pagãos, né, ou seja, os gentios, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês sabem o que vocês precisam, sabem que vocês precisam delas. Busquem, versículo 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Sejam bem-vindas aí, Amanda, saudade de você, Gustavo da Pequena, Zilda também está conosco, glória a Deus. Queridos, olha o que Jesus está dizendo para nós nessa manhã. Por isso que eu coloquei aí, preocupação versus interesses genuínos. Jesus, queridos, ele está nos ensinando aqui nessa passagem, ele estava ensinando os discípulos sobre a ansiedade, sobre a preocupação excessiva que nós temos na nossa vida, no dia a dia, que nós vamos aí produzindo em nossas vidas todos os dias, devido às situações que nós passamos, devido às dificuldades que nós enfrentamos. Então, por conta disso, por conta dos efeitos ali maléficos, né, que a preocupação excessiva, que a ansiedade ela causa, Jesus ele recomendou e ele recomenda para nós, para que nós não fiquemos ansiosos por conta das necessidades que ele promete prover à nossa vida. Então, queridos, o que Deus falou no meu coração nesse dia e que eu desejo passar para você, que o Espírito Santo fale com você também, é sobre isso. Sobre essas coisas que Jesus fala. Não se preocupem com a sua própria vida. Não se preocupem demais, porque vocês andam ansiosos quanto ao que haver de comer, quanto ao que haver de vestir, quanto ao que haver ali de beber, quanto ao vosso corpo. Não é a vida mais importante do que a comida? Não é o corpo mais importante que a roupa? E aí Jesus nos instrui, observe as aves do céu. Elas não semeiam,
elas nem colhem, mas elas também não armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não terá nós mais valor do que essas aves? Não tem nós mais valor do que elas? Quem de vocês, quem de nós, por mais que nos preocupemos com a nossa vida, poderá acrescentar uma hora que seja a mais da nossa vida? Queridos, o Todo-Poderoso é o nosso Deus. Ele está no controle, ele sabe de todas as coisas, ele sabe daquilo que eu e você precisamos em todos os momentos da nossa vida. Seja ele no momento de dificuldade, ou também seja ele no momento de alegria, de coisas boas na nossa vida. Deus, queridos, ele está querendo ensinar a mim e a você nessa manhã a confiar plenamente nas mãos dele, plenamente nele, plenamente em que ele é, em plenamente aquilo que ele pode fazer e aquilo que ele faz. Porque ele dá essa comparação maravilhosa. Não são vocês mais valiosos do que as aves do céu? Vocês são mais valiosos. Queridos, Deus está falando para você nessa manhã. Deus está falando comigo nessa manhã. Você tem muito valor para mim. Você é meu filho, você é minha filha. Eu estou no controle da sua vida. Você não precisa temer. Você não precisa achar que tudo isso não vai passar. Porque tudo isso que você está vivendo nesse dia, neste mês, neste ano, vai passar. Vai passar porque Deus está no controle da sua vida. Então, queridos, não fique ansioso, não fique preocupado demais por coisa alguma. Sabe por quê? Porque a preocupação, queridos, é excessiva, a ansiedade, ela prejudica a nossa vida. Ela prejudica a nossa saúde, né? Nós sabemos que a preocupação demais gera em nós coisas em nosso corpo, em nosso físico. Quando nós ficamos ali preocupado com tudo, com coisas que nós estamos vivendo, nossa, como vai ser? Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Da onde vem a minha provisão? O que eu vou fazer esse mês? Como eu vou fazer com essa situação? Queridos, o nosso corpo físico, ele vai ficando doente. Vai aparecendo coisas, vai aparecendo enfermidades em nossas vidas que estão relacionadas à ansiedade, que estão relacionadas à preocupação excessiva. Primeiro, então, a preocupação excessiva, ela vai interferir na sua saúde física. Segundo, ela vai interferir na sua produtividade. Porque quando nós ficamos ansiosos demais, na verdade, a preocupação excessiva, ela nos imobiliza. Nós ficamos sem ação. Nós ficamos sem saber e sem querer fazer algo que é necessário fazer. Então, a ansiedade, ela rouba a tua comunhão com Deus. A ansiedade, ela rouba a tua fé. A ansiedade, ela rouba aquilo que você precisa fazer naquele dia. Porque, queridos, aqui não quer dizer que nós não devemos andar ansiosos, mas também nós não devemos andar passivos, né, diante das coisas. Nós precisamos buscar, mas o buscar nosso não quer dizer que nós vamos fazer as coisas com a nossa própria força, porque os nossos planos, os nossos objetivos, os nossos sonhos, as nossas estratégicas ali para conseguirmos algo, precisa estar primeiramente nas mãos do Senhor. Porque se não tiver nas mãos dele, se nós não confiarmos plenamente a nossa vida, o nosso projeto nas mãos do Senhor, queridos, aí vai sim vir as ansiedades, vir a ansiedade e vai começar a prejudicar a tua produtividade. E aí você e eu acaba nos tornando uma pessoa que vem, aquele desânimo todos os dias. Sabe, uma pessoa que não consegue fazer as coisas, que não consegue sair do lugar, que fica ali, parece que a pessoa está andando em círculo. E aí o desânimo começa a bater. E outras coisas vão sendo acarretadas com tudo isso. Afeta também, queridos, a nossa, como é que eu vou dizer? Afeta negativamente o nosso modo como tratamos os outros. Queridos, uma pessoa ansiosa, uma pessoa preocupada, né, essa preocupação excessiva com as situações,
ela é uma pessoa prejudicada nos seus relacionamentos. Eu não sei você, eu acredito que todo mundo passou ou passa por isso. Por isso que Deus está falando comigo e com você. Mas quando acontece comigo, queridos, porque nós somos seres humanos, né? E acontece comigo. Muitas vezes acaba que acontecendo. Eu quero vencer isso, eu preciso vencer isso. E a cada dia nós damos um passo para poder vencer essas coisas. E quando eu me pego preocupada às vezes com as situações, queridos, o relacionamento é interferido. Você não consegue se relacionar bem dentro da sua casa. Você não consegue ter diálogo com o teu esposo, para quem é casado, com a tua esposa, com o teu filho. Você não consegue nem dar atenção devida. A criança tá ali pedindo atenção, um adolescente em casa, e devido às suas preocupações excessivas, você se fecha. Você fica mal educado, você fica agressivo, você fica ali, né? Eu não quero nem ouvir. Agora eu não posso ouvir porque eu tô preocupada com isso, preocupada com aquilo. Eu preciso resolver isso, eu preciso resolver aquilo. Então, não chega nem perto de mim, não. Queridos, isso é ansiedade, é preocupação excessivamente. E aí isso rouba até o nosso relacionamento com as pessoas e o nosso relacionamento de comunhão, de intimidade com o nosso Deus. Porque a ansiedade, ela tira o teu foco da palavra de Deus, daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz para o problema. Então você apenas foca o problema. Ai, meu Deus, eu estou passando por isso. E, queridos, quando eu falo isso, eu não estou diminuindo o problema de ninguém. Porque todos nós temos algo difícil na nossa vida. Mas o que nós temos que aprender é que temos. Então nós vamos levar diante de Deus. Levar diante de Deus. É exatamente isso. A ansiedade vai acarretando, ela vai atingindo vários graus. E as pessoas, muitas vezes, queridos, quando já estão ali num grau extremo, ela precisa de medicamento. Ela precisa, né, de tomar várias medicações, e depois é muito difícil a pessoa voltar ao normal, né? A pessoa conseguir se libertar desses remédios. Queridos, precisamos confiar plenamente no Senhor. Amém? Então, nessa manhã, eu quero deixar isso para você. Sabe, não deixe com que a ansiedade, a preocupação excessiva afete o seu relacionamento dentro de casa. Queridos, e o relacionamento é afetado em todo lugar que a gente vai. Se a gente está trabalhando, se a gente está na igreja, se a gente está na onde a gente estiver, na nossa célula, vamos dizer assim, é dia de nós ministrarmos a nossa célula, é dia de nós pregarmos, é dia de nós estarmos na igreja, é dia de nós estarmos com a nossa família, é dia de nós fazermos um passeio em família, não sei, queridos, qualquer ocasião que seja. Quando você carrega aquela preocupação, aquilo ali vai minando você. E aí você sai, você não é companhia boa pra ninguém. Não é verdade? Você se torna uma pessoa, perdão da palavra, insuportável, chata, né? Porque a pessoa não consegue focar no momento ali. Não, aquele momento foi separado. Você precisa estar inteiro. Você precisa estar ali, queridos, separado para Deus naquele momento. É momento de culto. Você precisa adorar o Senhor como se fosse a última vez, como se fosse o último instante. Você não sabe. Eu e você não sabemos o dia de amanhã. Como ele diz no último versículo, basta cada dia o seu próprio mal. Você e eu sabíamos que iríamos passar por essa pandemia? Queridos, nós não sabíamos. Sempre achamos que não vai acontecer com a gente. Nós estávamos vendo no mundo todo, mas nós acreditávamos que não ia acontecer, que não ia chegar no Brasil. Chegou no Brasil, chegou no nosso estado, chegou na nossa cidade. E aí, queridos, todos nós fomos restritos. Todos nós precisamos mudar radicalmente a nossa vida, a nossa rotina diária. Então, não deixe a ansiedade, a preocupação da sua vida tirar você do propósito. Não deixe com que nada. Queridos, nós temos dificuldades, sim. Mas, como Jesus diz, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida?
Jesus está perguntando para mim e para você, queridos. E essa preocupação que está aí no teu coração? Você sabe o que você tem dentro de você? Qual é a preocupação que está corroendo o teu coração hoje? Qual é a preocupação que está corroendo a sua vida essa semana? Talvez seja financeiro, talvez seja físico, talvez seja emocional, familiar, profissional, ministerial. O que é que está corroendo a sua vida? O que é que está tirando você do propósito? Daquilo que realmente Deus quer para você. Queridos, não deixe nada te roubar. Vamos lá, para a gente poder encerrar. Diminui a nossa confiança em Deus, né? A preocupação excessiva diminui a nossa confiança em Deus, que nos leva a questionamento. Será? Como? Quando? Né? Nós começamos a questionar. E quando nós questionamos, nós fazemos algo muito sério, que nós estamos ali, queridos, duvidando do caráter de Deus. Daquilo que Deus é em nossas vidas, daquilo que Deus já fez e daquilo que Deus vai fazer para nós. Então, amém. Glória a Deus, Taninha. Deus é maravilhoso. Ele leva, né, aquilo que para quem necessita. Amém? Então aqui nós vemos uma diferença. Aqui está a diferença entre uma preocupação excessiva e o interesse genuíno. O que é essa diferença? A preocupação excessiva, ela nos imobiliza. Então nós ficamos ali estagnados, nós não saímos do lugar. Por mais que nós corremos, nós não saímos do lugar. E o interesse verdadeiro, o genuíno, nos leva a agir. Queridos, a ação, orar e agir. E aí no versículo 33, ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de quem? Dos céus. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro nós precisamos buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. E buscar a vontade de Deus para as nossas vidas implica em estar no centro da vontade dele, buscar o querer dele, deixar as coisas de lado, deixar as pessoas de lado. Sim, queridos, que nós precisamos buscar a Deus em primeiro lugar. Sabe por quê? E quando eu falo deixar as pessoas de lado, não é que você vai abandonar as pessoas, não é que você vai não se preocupar com as pessoas, não é isso. Mas o teu momento de buscar a Deus é o teu momento de buscar a Deus. Queridos, Deus está falando muito forte no meu coração que nesse dia, nesse meio que nós estamos aqui, alguns de nós temos trocado a prioridade do reino de Deus. Nós temos trocado Deus por coisas, metas, pessoas e outras coisas mais. Objetos e outras coisas, queridos, que nós devemos tomar muito cuidado. Então, nós precisamos buscar primeiro a Deus e a sua justiça. E o que significa? Priorizar a Deus, priorizar Deus em nossa vida. De modo que os nossos pensamentos estejam voltados para a vontade dele. O nosso caráter seja semelhante ao caráter do Senhor e que nós possamos servir a Deus e obedecer a Deus em todas as coisas. Isso é colocar a Deus, isso é buscar a Deus em primeiro lugar. Estarmos alinhado o nosso pensamento com os pensamentos dele, com a vontade dele, o nosso caráter sendo semelhante ao dele, para que nós possamos servir e obedecer a Deus em tudo. E mais uma pergunta, queridos, que Deus me fez, que eu quero fazer para você. O que é realmente importante para mim e para você? Metas, pessoas, desejos, objetos, coisas, lugares. O que é prioridade para mim e para você? Queridos, isso tudo disputa lugar de Deus em nossas vidas. E se nós não formos firmes e escolhermos dar o primeiro lugar em nossa vida para a nossa vida, qualquer um desses interesses vai ocupar rapidamente o lugar de Deus em nossas vidas. E aí, queridos, por isso que aí vem a ansiedade, porque essas coisas estão ocupando o primeiro lugar de Deus na nossa vida. E com isso, a preocupação excessiva chega. Nós precisamos sim planejar, nós precisamos sim buscar e nos preocupar com o amanhã. Nos preocupar com o amanhã é bom. Sim, queridos, planejar é necessário.
Porque aquele que também não planeja, não alcança. Se você não tiver um foco definido, você não chega nele. Se você tiver um foco definido, mas também você não traçar estratégia como chegar a esse foco, você também fica no meio do caminho. Então nós temos sim, é bom sim planejar, é bom sim se preocupar com o nosso amanhã. Porém, preocupar-se excessivamente com o futuro é um desperdício. Por que é um desperdício? Porque Jesus fala assim, basta a cada dia o seu próprio mal. Queridos, às vezes é muito difícil mesmo nós estabelecermos essa diferença, né? Entre planejar algo e nos inquietar. O planejamento, queridos, cuidadoso, ele consiste sim em pensar sobre metas, sobre métodos, sobre programações, mas, em primeiro lugar, ele consiste em confiar na direção de Deus para a nossa vida. Você pode planejar, você pode traçar metas, você pode traçar métodos, você pode traçar programas, só que a sua confiança precisa estar plenamente nas mãos do Senhor. Porque senão, queridos, não vai adiantar nada. Você e eu vamos ficar ansiosos, você e eu vamos ficar preocupados em excessivamente, e tudo que eu li aqui mais cedo, antes, vai nos acarretar na nossa vida. E não é isso que Deus quer para mim e para você, queridos. Quando nós fazemos esse planejamento bem feito, ele nos ajuda a aliviar a preocupação. Mas aqueles que ficam ansiosos, eles são consumidos pelo temor diário e consideram muito difícil confiar em Deus. Mas, queridos, aqueles que confiam no Senhor são como os montes em Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Se nós formos passear na Bíblia, nós vamos ver vários exemplos de confiança, né? Vários exemplos de várias palavras de Jesus nos dizendo confiar, confia em mim. Amém? Queridos, confie no Senhor de todo o teu coração. Não deixe com que as inquietações do dia a dia venham interferir na sua vida, no seu relacionamento diário com Deus, no seu relacionamento diário com você mesmo, no seu relacionamento diário com as pessoas que estão ao seu redor, com a sua família, com a sua igreja, com a sua liderança, com os seus amigos, com os colegas de profissão. Não deixe com que as preocupações excessivas, ansiedades e coisas